Fala galera, hoje eu estou trazendo uma nova série de Roblox de Pokémon Legends. Acho que é Legends e alguma coisa. Mas não lembro. Legends é alguma coisa, eu parei aqui, ó. Ainda eu já consegui o Mewtwo, Tyranitar, Latias, Lucario, Darkrai, Mewtwo. Esse é um que eu não consegui implementar na Mega, porque ele não tem o Mega dele. É, só isso. Enquanto isso, agora a gente vai. Deixa eu ver. Mostrando o Pokédex, né? Esse aqui. Fechou. Eu quero. Deixa eu estar mostrando meu tio, né? Tyranitar. O nosso canal encostou em 2 sinalizadores. 3 sinalizadores? Era 2, ele tinha falado 2. Tá, mas eu acredito no Portuga. Então se foram 3, são mais 15 segundos, já que o Portuga tá dizendo. Então o vosso canal com mais 15 segundos fez em 2 minutos e 17. Venceu o primeiro desafio. Aí, agora eles vão ficar contra ele. Eu tentei, você viu? Eu tentei. Mas é isso. Vai abaixar um pouco o volume. Pera, galera. Eu tenho, galera. Aí eu luto contra o Xerneas. Horus Fry. Esse ataque é bom pra as pessoas que lutar. Não, Dark. Porque lutador ganha de Dark. É melhor. Pode ir então. Ah, desculpa, galera. Desculpa, eu tinha travado. De amizade aqui, mas... Oxe, o jogo travou. Travou. Ixi, daqui a pouco eu volto, galera. Ixi, eu não salvei. Nossa. Nossa, não. Vou de novo. Então agora eu vou tentar ajudar meu Darkrai. Ele tá desestabilizado. Vai melhorar ele um pouco. Acertar que eu quero almoçar, velho. Por favor. Mas nunca de não, Portugal. Mais 10 pontos. Se acertar mais uma vez, eu sou obrigado a dar ponto pro Portugal. Toda a versão. A versão já foi, o desafio. Vai, Roxine! Com sua perna depilar. É no outro, eu falei 30 vezes. Não, acertou. É no outro, eu falei 30 vezes. Vai, fala logo, desgramado. Mentira! O vosso canal ganhou. Eu falei que ele carrega o canal nas costas, velho. Mas tem uma questão. A gente não sabe a pontuação do primeiro. Mas sabe do terceiro que a gente ganhou já. Mas do travessão o Portugal ganhou. Ele ganhou 10 pontos. Ganhou 10 pontos. E a gente tem. Nós temos Pode ser que vale menos a 30 pontuação primeira. do circuito. O que é uma pontuação? Pontuação a gente pode somar ou subtrair. Sei lá, pode ter escrito mais 100, menos 100. Depende. E ó, você viu que é um papel honesto. Essa pontuação do circuito. Ele não fez agora. Não fez agora. Não foi feito agora, é a pontuação do circuito. E lembrando que o canal que perder imediatamente vai pagar o cachê. Então vamos lá? Gente, aqui é uma informação. O Portugal vai ver antes também. Por que ele não vê antes? Olha, ele tá abrindo pra você. Ele tá abrindo pra você. Então, 30, 10. Vosso canal ganha 15 pontos e é o campeão do duelo de YouTube. Valeu, mano. Em primeiro lugar, queria agradecer todo mundo que colou aqui em Londrina. Passar de palmas para todos vocês. Então, muito obrigado, Portuga. Se inscrevam aqui no canal do Portuga. O canal dele é muito legal, realmente. E se inscrevam aqui no vosso canal, que o canal deles também é muito da hora. Agora a gente vai ter que pegar todos os Pokémon de novo. Boa, garoto. O Arthur também é do vosso canal. E como castigo, nada mais justo do que a gente tirar aquela bela foto pro Portugão, postar no Instagram dele e entrar pra eternidade aí. Como castigo, tira aquela foto aí.
belo momento, hein? Não sabia desse seu sentimento, Portugal, muito bacana. Se você gostou desse vídeo, deixa no like, se inscreve no nosso canal No Desimpedidos. Comenta aqui se você gostou mesmo desse quadro. Nossa, vamos voltar com o Filmes que são lembrados até hoje. meu Deus, cara, morreu. Porque é muita história pra contar. Pra vocês terem uma ideia, a primeira Eu não versão tô do usando meu açougue dá em um vídeo de Vai umas ter um caos 4 hoje. horas de duração. Outra assim, coisa, né? verdade. Depois eu venho Então, aqui resolvi muita offline coisa, né? Só que eu tenho vejo certeza que essas vocês vão coisas. gostar porque vamos relembrar Aí depois todas eu as venho 20 aqui Copas e aqui vejo hoje pra você. Além disso, eu vou contar captura com um uma pouquinho ajuda longo, senão vai demorar muito especial pra... do meu amigo E também que para manja vocês, tudo de né? Copas do Mundo, do incrível canal que já participei várias vezes lá da Copa do Mundo. Ah não, fui do lado errado. Fred, venha pra cá! Surgiu do fundo aqui, ó. Surgiu aqui. Que crossover. Que crossover. Cara, eu tô muito feliz, velho. A gente tentou uma vez participar aqui, não deu certo. Só que eu sempre assisti o Nostalgia, então muito. Pra falar de Copa do Mundo. Ah, Não sei de se eu novo, tô tá tanto travando quanto as você coisas. disse aí, mas você falou que tem a Copa. Ainda a gente bem. gosta de futebol, que a gente gosta da bagunça. Eu acho que se bobear. Ui, outro lendário, bem na hora que eu ia vir aqui. Do lendário. Comigo. E hoje você vai me ajudar a Quase entregar eu essa construí história com pro público. É muito legal ter É sobre do esses mar, Que é isso? Que bonito. Vamos pra cima. E se você não conhece o canal dos Desimpedidos, link aqui na descrição, por favor, Vou deixar acesse no e se lugar, inscreva. galera, O melhor gosta. e maior canal de Como futebol é, do mundo. Meu Deus. Vamos. Faz E, Fred, a ficar com primeira muita Copa massa, do é Mundo bom. rolou em É muito 1930. fácil, muito mesmo. A ideia de reunir seleções de futebol do mundo inteiro Eu vou deixar. no campeonato e Esse daí é só clima de pra deixar vocês assistirem até o final do vídeo. Eu vou capturar ele, vai. Sabe que ele é lutador. Em 1972, Inglaterra e Escócia disputaram a primeira partida entre duas seleções. Mas só que o resultado foi bem do bosta, assim, foi 0-0. Só que assim, ó, no Brasil, o futebol começou em 1895, graças ao famoso paulista, né, Charles Miller, todo mundo já ouviu falar na escola, né, que tinha voltado da Inglaterra para cá com 2 bolas na bagagem. Dizem que jogos de futebol já tinham rolado no Brasil antes disso, mas a versão oficial dessa história com Charles Miller foi a que acabou ficando na cabeça de todo mundo. Então, quando ele chega aqui, ele trouxe na mala uma bola de capitão, que é uma coisa, uma das mais importantes, Nossa, a bomba para encher e o livro de regras. Então, a partir daí Nossa. que começou tudo. sempre Pouco tem. mais de um ano após sua chegada, exatamente no dia 15 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, aconteceu aquele que seria considerado o primeiro jogo de futebol oficial do Brasil, entre o São Paulo Railway e o Gas Team, com a vitória do primeiro por 4-2. Jogo assistido por apenas 18 espectadores. E não demorou muito para a seleção brasileira fazer sua estreia, hein, Castanha? Foi em 1914, num amistoso com o clube inglês Exeter City. Não sei como é que fala. Exeter City. Eu também não faço a mínima ideia. O placar oficial disso foi 2-0 pro Brasil, mas tem gente na Inglaterra que fala que o jogo foi em 3-3. Eu prefiro ficar com a opção que o Brasil ganhou. 1914, não tem como a gente saber o que aconteceu nesse jogo. Ah, tudo bem, mas só que e Copa do Mundo? Eu vou tentar. E Copa do Mundo? Esse meu time tá muito fraco. Eu vou tentar fazer ele melhorar um pouco. Já tá que ele tá muito fraco. A colocar o futebol de lado. Foi só em 1928 que o Será que presidente ele da alguém FIFA, olhou Jules ele, Rimet, claro? anunciou o torneio de seleções que seria disputado a cada 4 anos. Eu vou pensar que só. Eu vou colocar pra ele. Ele não tá muito bom, não. europeus queriam sediar a Copa. Mas o embaixador uruguaio chamou o Jules Rimet e falou o seguinte: olha, o time do Uruguai acabou de ganhar 2 Olimpíadas, né? E a gente tá comemorando o centenário da independência, né? Eu Se a entendo. Copa for lá, o que vai acontecer? Do site shop. Chamado Zero. centenário, né? Então, o seu decidiu. Moça, só tem um ataque bom. Apelaram, né? Deram uma apelada. Era uma chorada. Aí começou a chiadeira. E a Itália começou um boicote do torneio. Por isso que a primeira Copa teve só 13 países, que foram divididos em um grupo com Eu 4 acho que seleções, o e Caio outros Maggi 2 vai dar grupos bem. com 3. Aí o campeão de cada grupo ia pra semifinal. Tá, mas e o Brasil, né? Nessa época, quem mandava no futebol brasileiro era a CBD, antepassada da CBF. Só que um enorme racha entre dirigentes paulistas e cariocas fez a seleção ser formada só por jogadores do Rio de Janeiro. Com isso, quem acabou não disputando a Copa foi Arthur Friedenreich, né? Que era a maior estrela do futebol brasileiro na época, que você provavelmente não ouviu falar. Friedenreich viveu entre 1892 e 1969. Marcou mais de 500 gols. Ganhou títulos internacionais. Era adorado pelo Blizzard. Futebol, senhoras e senhores.
É o futebol apresentando astros como Federer. Em 13 de julho de 1930 foi disputado o primeiro jogo de uma Copa do Mundo, França contra o México. Como eram apenas 13 times, a Copa teve só 18 jogos. Na verdade, Fred, Estados Unidos e Bélgica jogaram pelo grupo D, né, ao mesmo tempo. Mas a França e o México entrou pra história, né, como sendo o primeiro jogo de Copa do Mundo, porque foi nele que rolou o primeiro gol marcado em Copas do Mundo pelo francês Lucien Laurent. Foi também a primeira goleada com a vitória da França por 4-1. E nos outros jogos do grupo A rolaram o primeiro pênalti, que foi perdido Nossa, pelo jogador que do ideia. Chile contra a França, Não foi e tão também forte o assim, primeiro não. gol contra, que foi marcado pelo mexicano no jogo do Chile. E aproveitando também pra já ter a primeira treta, mano. Foi entre a Argentina e Chile, que teve uma treta geral, todo mundo saiu na rua. Porque eu não estou impressionado por ser a Argentina dessa vez. Mas não para as tretas com a Argentina aí, não. Teve uma outra bagunça envolvendo Argentina e França. O juiz, que era brasileiro, terminou a partida 6 minutos antes do que devia. Aí quando perceberam a cagada do bagulho, eles tiveram que correr pro vestiário pra chamar os jogadores de novo. Alguns estavam até tomando banho. Você tá brincando, Juro pra você. Essa é a história das Copas, né? Bem, o Brasil usava o uniforme branco. Contra a Iugoslávia, marcamos nosso primeiro gol em Copas com o Preguinho, mas perdemos, infelizmente, por 2-1, né? No dia da estreia do Brasil contra a Iugoslávia, a temperatura em Montevidéu beirava a 0 grau. Desacostumados, os brasileiros demoraram a esquentar no jogo. Por outro lado, os iugoslavos, acostumados à baixa temperatura de seu país, abriram o jogo com 2-0. Na seleção brasileira, apenas Fausto e Preguinho estavam desenvolvendo Eu acho que bom o futebol. Ico Veio o mais segundo forte. tempo e Preguinho marcou aos 16 minutos de cabeça para o Brasil. O Brasil perdia seu primeiro jogo na Copa por 2-1 para a Iugoslávia. O Brasil ainda ganhou da Bolívia por 4-0, vamos lá, mas a Látia. Iugoslávia também foi 4-0 Vamos da ver Bolívia, então foi campeão. Dragon No segundo Plus. jogo, o Brasil teve sua primeira vitória em uma Copa do Mundo sobre a Bolívia, marcando 4-0 com 2 gols de Preguinho. Mas mesmo assim, despedia-se da Copa, porque a Iugoslávia havia vencido seu segundo jogo contra a Bolívia pelo mesmo placar. De positivo, apenas o sucesso de Fausto dos Santos. Sua maneira de fazer o futebol parecer tão fácil deslumbrou o público durante a Copa do Mundo. Encantados, os torcedores argentinos e uruguaios lhe deram o Ui, apelido nossa. de La Maravilla Digital, Negra. nossa. Aí as semifinais foram as seguintes: Argentina contra os Estados Unidos e Uruguai contra a Iugoslávia, confirmando que todo mundo esperava, né? A Argentina e o Uruguai golearam e foram pra final. Agora imagina a tensão, Castanha, porque uma Copa do Mundo envolvendo Argentina e Uruguai bem na final, pô, imagina como é que tava o clima ali. Exatamente. A rixa entre Uruguai e Argentina é gigantesca, muito maior do que a nossa rivalidade. Não, e a parada foi tensa, Castanha. Tanto que o juiz, que era da Bélgica, só aceitou apitar o jogo depois de fazer um seguro de vida. Um seguro de vida, é justo, né? E o rolo começou antes mesmo do jogo, Fred. Porque assim, ó, a Argentina queria usar a sua bola, que era uma bola mais leve, enquanto o Uruguai queria usar a sua, que é uma bola maior e mais pesada. A saída foi usar uma bola em cada tempo. Sério, os uruguaios venceram por 4-2. E a taça Jules Rimet, que tinha 30 centímetros e 4 quilos, sendo quase metade disso de ouro maciço, foi entregue pela primeira vez ao Uruguai, o primeiro campeão das Copas do Mundo. Pissac também é bom, né? Lembro que os italianos se morderam, né? Porque eles não puderam sediar a Copa de 30. Então, os caras não perderam tempo e começaram a mexer os pauzinhos para sediar a Copa seguinte. Afinal, quem mandava na Itália na época era Mussolini, que queria aproveitar o torneio, né? Como uma grande propaganda do regime fascista, né? E claro que ele queria também a vitória da seleção italiana. Como a Copa seria disputada na Europa, a viagem de várias seleções seria muito mais fácil. Nossa, Então, muitos Látia. países quiseram participar. Látia Eram contra tantos times que a FIFA a teve que Látia. criar eliminatórias para ver quais equipes teriam se classificado. Ixi, mais ou menos, né? Dentro do level 11. O Peru desistiu da vaga, a gente conseguiu se classificar automaticamente. Sem muito esforço, né? Quem também desistiu foi o Uruguai, com vingança pelo boicote da Itália em 1930. Então, uma verdadeira Essa foi a única vez que rolou uma Copa sem o campeão da Copa anterior. E a fórmula era bem simples. 16 países iam se enfrentar no esquema, perdeu, tá fora, tipo interclasse. Ou seja, a primeira fase já funcionava como oitavas de final. O grande favorito era a Áustria, né? Que tinha
o melhor time da Europa, né? E os caras pegaram uma pedreira logo de cara. Quem? A França. A vitória austríaca só veio na primeira prorrogação da história das Copas, Fred. E o Brasil continuava uma zona. Se antes a rixa em 1930 era entre os clubes cariocas e os paulistas, dessa vez era entre os que tinham jogadores profissionais e os que tinham jogadores amadores. Então agora a eu saída vou, foi contratar os atletas diretamente dos times só pra jogar a Copa do Mundo. Mas vários clubes não quiseram liberar Levou os 10. jogadores, então o Brasil teve que se virar com o que tinha, né? Tipo, chegou meio capenga, né, na Copa e fez sua estreia contra a Espanha. Foi 3-1 para os espanhóis e o Brasil, felizmente, voltou para casa. Foi quase um bate-volta, Fred. Com menos de 30 minutos, a Espanha já vencia por 2-0. Leônidas ainda marcou aos 11 minutos do segundo tempo. 2 minutos depois, Lângara deu números definitivos ao marcador. Espanha 3-1. O Brasil estava novamente fora da Copa. Nas quartas de final, a Itália e a Espanha fizeram um jogão e empataram em 1-1. Aí rolou um jogo extra, que era algo que tinha nas primeiras Copas. Aí a Itália avançou pra semifinal pegando a Áustria, que era também Aí temida tá na subindo época. ai não. E ganhou por 1-0. Pela primeira vez, rolou uma disputa de terceiro lugar com a vitória da Alemanha sobre os austríacos. O adversário dos italianos na final Ih. era a Tchecoslováquia, né? Os tchecos saíram na frente, mas os italianos conseguiram dominar os nervos e empataram a partida, levando o jogo para a prorrogação. Aí liquidaram a fatura por 2-1 e a Itália e Mussolini foram dormir campeões do mundo. Entendi, a Itália ganhou, foi campeã lá com a ajudinha do juiz. Mas, cara, e um você falou que teve um jogo extra e o outro teve uma prorrogação. Como é que é isso? Exatamente, porque Tá existia tudo um preto. jogo extra se a prorrogação não saísse do empate. Não existiam pênaltis ainda naquela época. Então o jogo extra era só se a prorrogação continuasse empatada. Boa, vamos pra próxima Copa. Vamos Depois falar. da Copa da Itália, a FIFA escolheu a França como sede da Copa de 1938. Mas os argentinos achavam que depois de uma Copa na Europa, era a vez da América do Sul. E eles também se candidataram. Aí, quando escolheram a França, eles fizeram boicotar. Todo mundo boicotava. Todo mundo boicotava. É, o Uruguai ainda tava puto ainda com aquele boicote na Copa de 30 e também não foi. Alguns países europeus também desencanaram, assim como a Espanha, que tava vivendo uma guerra civil enorme naquela época. E aí teve a Inglaterra também que miou, porque achava que a Copa era um torneio meia boca. Aí depois todo mundo fica atrás, né? E nessa Copa também tivemos uma Eu acho que novidade, né, em questão de regra. Travando Porque tudo. a Itália já tinha um Aí vaga vai ter que garantida acabar esse nos vídeo, países acho que eu nem vou sede postar e o último campeão. E se o país sede não precisar passar pelas eliminatórias, Tá dando certo. E o campeão durou até as eliminatórias de 2006. A Copa rolou no mesmo esquema de 1934, com a primeira fase funcionando Nossa. como oitavas de final. Os favoritos eram a Itália, que ainda tinha um timaço, e a Alemanha, que agora tinham vários jogadores da Áustria. Que zona, mano. Por que os caras da Áustria, que eram bonzão, estavam na Alemanha agora? Como assim, né? Como assim? Por quê? Bem, pouco antes da Copa, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. E os austríacos tiveram que jogar pela Alemanha. Quem se deu bem com isso foi a Suécia, que ia jogar contra a Áustria e acabou Pronto, passando galera. de fase Eu acho que eu vou ter que salvar Os todas. austríacos não Agora eu vou ter ajudaram que a sair Alemanha, correndo, que tá foi bom? eliminada logo de Acho que eu até cara vou pela pular Suíça. essa moça Hitler aqui, ó. deve ter ficado muito Já vai demorar Mas, Castanha, nessa Copa aí, pela primeira vez o Brasil Tá bom. conseguiu mandar bonito e mandou os melhores jogadores do país logo de cara. Rolou um jogão contra a Polônia. O primeiro tempo terminou em 3-1 pro Brasil, mas os poloneses empataram e no fim o placar ficou 4-4. Aí na prorrogação o Brasil ganhou por 6-5 com uma porrada de gol, né? E esse jogo tem o famoso gol de pé descalço. O atacante do Brasil era Leônidas da Silva. No meio do jogo, a chuteira dele rasgou e o Leônidas ficou descalço até arrumar uma chuteira nova, né? Só que enquanto não davam a chuteira pra ele, ele foi lá e fez um gol. Na verdade, tem gente que diz que ele só tirou a chuteira depois do gol. Só que a lenda pegou, né, É Fred? mais legal acreditar que ele fez um gol descalço. Muito mais legal numa Copa do Mundo. A chuteira havia saído do seu pé quando dividiu uma jogada. Na sequência da jogada seguinte, ele recebeu a bola livre e marcou. Posteriormente, numa entrevista, ele confirmou o episódio, que segundo ele foi facilitado pelo fato das meias serem pretas. Aí o Brasil encarou quase que uma guerra contra a Tchecoslováquia, com 3 expulsões num placar de 1-1. Aos 30 minutos, Leônidas da Silva marcou o primeiro gol do jogo. Veio o segundo tempo e aos 18 minutos, Domingos da Guia cometeu um toque na área e o árbitro marcou pênalti. Negedelli cobrou e empatou o jogo. No final da partida, o placar era 1-1, o que determinava a realização de outra prorrogação para definir o vencedor. No jogo extra, o Brasil ganhou e foi pra semifinal. Mas aí a seleção tava com alguns desfalques por conta da batalha contra os tchecos. E aí perdeu pra Itália. Na semifinal, o Brasil enfrentava em Marseille
A seleção da Aí Itália, vai ter que sair correndo. desfalcado de Leônidas, o seu melhor jogador, e sem poder contar com seu substituto, Pimenta então improvisou Romeu como Era centroavante. offline, não vou Veio o segundo fazer um monte de tempo, coisa. Se eu e logo aos capturar, 10 minutos, será um Pokémon, tipo, fez o primeiro melhor. gol Aí eu mostro pra vocês, eu vou treinar um monte de Pokémon Aos meu. 15 minutos, Vai o ficar gol mais de forte, Kaká. colocar alguns ataques Domingos nele. cedeu às provocações E quando eu... de Crioula, Aí vocês perdeu vão a ver. cabeça e Meu time vai cometeu ficar um muito pênalti bom. infantil. Meazza bateu e marcou o segundo. Romeu ainda diminuiu aos 43, mas já era tarde. A seleção perdia Galera, 3-1. Mas, e amanhã é a Copa meu não aniversário. havia acabado para o Brasil, né, que É, meu venceu aniversário é a amanhã. Suécia por 4-2 Eu na acho que é disputa melhor pelo gravar um terceiro lugar. especial. E o Brasil ainda Mas a teve festa vai um ser artilheiro dia 2 de da setembro, Copa, se prepare. o goleiro Porque a Leônidas, festa né, que marcou vai ter um 7, vídeo da tinha que festa. ser 8, descalçou Vamos ver. 42. A torcida ainda teve direito a um show de Leônidas, que voltou ao time, marcou 2 gols e se transformou no artilheiro da Copa com 7 gols. O Brasil foi terceiro colocado na Copa do Mundo de 1938, sua melhor colocação até então. E na final, a Itália enfrentou a Hungria e a taça ficou com a Itália por 4-2. E se liga, a torcida começou a vaiar os campeões. Afinal, a Europa estava prestes a entrar em uma guerra e ninguém na França queria ver um título com um país fascista. A Itália conquistou o bicampeonato e sagrou-se a primeira equipe bicampeã do mundo com um futebol indiscutível. Na verdade, né, essa guerra iria deixar o mundo sem Copa por muito tempo. Entre 1939 e Galera, 1945, o mundo viveu a Segunda Guerra Mundial, como você já tinha. Então, a Copa de 42 não rolou por causa da guerra e a de 46 porque o mundo ainda estava se reconstruindo, né? Por isso a Copa voltou só em 1950 e logo aonde? Aqui no Brasil, uma novidade muito legal. Pela primeira vez no torneio, os jogadores tinham um número no uniforme, mas não era fixo, um número que mudava de uma partida para outra dependendo da posição que o cara era escalado. Começamos a organizar bagunça, mas nem tanto assim. E essa é uma das Copas mais famosas no mundo do futebol. Afinal, todo mundo sabe que o Brasil perdeu a final da Copa em casa. Só que não foi bem assim não, viu, Castanha? Não, porque o esquema era o seguinte, eram 4 grupos e o vencedor de cada grupo ia para a segunda fase. Tem tudo certo, tudo bem. Só que alguns países decidiram simplesmente abandonar a Copa depois de terem se classificado. Por quê? Bem, por vários motivos e alguns... Galera, eu vou salvar aqui. Eu tô com medo de perder as coisas. Ficando no segundo lugar do grupo da Inglaterra. Só que os caras falaram que eles só iriam para a Copa se tivessem ficado na frente dos ingleses. Então, como alguns países furaram... Eu não quero puxar quatro e grupos ficar de chulo. 4, eram 2 grupos de 4, um grupo com 3 seleções e um grupo só com Uruguai e Bolívia. Olha só, foi tosco assim mesmo. E Castanha, o Brasil de novo tinha um timaço nessa Copa. Tirando um empate contra a Suíça na primeira fase, que foi tranquila, a gente ganhou do México e da Iugoslávia. E aí passamos para a segunda fase. No maior estádio do mundo, com um público de 142 mil Nossa, dando espectadores, meu time dando como tinha o Mega, né? os iugoslavos. Bastava um empate para a seleção iugoslava Mas passar esse para a vídeo eu próxima acho que é fase melhor da de ataque competição. do que o meu. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com belo passe de Zizinho, Ademir marca pelo Brasil. No segundo tempo, Zizinho recebe na área e bate cruzado no canto oposto do goleiro. Brasil 2, Iugoslávia 0. Os jogadores Zizinho, Chico e Maneca comemoram dentro do gol iugoslavo. O Brasil passava a próxima fase da competição. Só que o regulamento ficava ainda mais bizarro na segunda fase. Os vencedores de cada grupo formavam um novo grupo com todos jogando contra todos. Quem tivesse mais pontos era o campeão. Mano, imagina, Castanha, uma Copa do Mundo sem nenhum jogo eliminatório. É meio chato, né? Beleza, aí Brasil e Uruguai jogaram na última rodada, disputando o título, mas só porque eram os primeiros da tabela. Ou seja, tecnicamente falando, a Copa de 50 não teve final. Não teve final, pois é. Nesse grupo da segunda fase, o Brasil enfiou 7-1, ai que resultado chato, na Suécia. E 6-1 na Espanha, e chegou ainda, né, no jogo contra o Uruguai com a vantagem do empate e também com uma grande favorita. Foi um espetáculo, o público dançava. Naquele tempo ainda não tinha essas torcidas que formam as ondas, né? Mas eles fizeram assim mesmo. Eles cantavam no público e os jogadores
ao som dessa música, parece que jogar. Mano, o jogo já travado, galera. Mais fácil no começo. Agora foi. O Brasil abriu o placar fazendo 1-0. Ah, eu vou capturar ele. Só porque ele é tipo dragão, eu posso depois evoluir ele e deixar ele no tipo. Aí deixar ele grande. Não ficou mais fácil. O Brasil tinha vantagem, mas só que o Uruguai tava com um pouco mais de raça. Agora, galera, agora eu vou ensinar como faz um. O Uruguai sentiu a pressão e Faz substituiu seu como armador. ficar com mais Master Ball. E também eu vou fazer um vídeo. Acho que aí Ainda contava com a vitória. eu vou postar esse vídeo e já vou fazer outro. Eu vou postar amanhã já adiantado. Talvez, ou não. 4 minutos, o famoso Didi entrou na área brasileira e encheu essa chance pro goleiro Barbosa. Então, mais de 170 mil pessoas torcendo pro Brasil no Maracanã e o mundo inteiro ficou em silêncio. Essa mulher, você qual é aquela quando você entra na primeira vila? Não sei como é. Mas a gente entra no lugar. Nesse dia, E a no gente Maracanã, consegue. mais de 200 mil pessoas E aqui, galera, ficaram em silêncio, esse vídeo. atônitos. E agora eu vou sem mostrar. reação. Foi assim que surgiu o Aqui. famoso Maracanazo, né? Uma das derrotas mais Não. sofridas da seleção brasileira. Imagina, 170 mil pessoas assistindo o Brasil perder. Houve um silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Eles se sentiram responsáveis pela desgraça. Aqui, ó, galera, ó, é muito fácil. Tudo silencioso. Ó, pera, deixa eu... Mas eu acho que não dá pra eu gravar. Acho que assim, não consigo assim, tem que só comprar Pokébola. Deixa eu comprar Pokébola. Mas eu não vou mostrar, porque eu já tenho um monte. Melhor não mostrar. E meus... Tá aqui, ó. Ó, então o pódio. O goleiro Barbosa foi perseguido por seu erro o resto de sua vida. As leis de condenação aqui no país, a maior condenação quanto é 30 anos, né? É 30 E anos. meu vídeo vai ficando por aqui. Você tem que E cumprir. falou!